Sejam muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. O primeiro episódio de Demolidor Renascido saiu e, maluco, foi tipo... Porra! Mas uma coisa que eu fiquei muito triste foi com o nosso querido Fog. Oh, no, no, no. Só que depois, conforme eu fui pensando, eu percebi que o Fog não morreu. E por que eu digo isso? Tem motivos relacionados ao lore do Demolidor que se vinculam com pistas que a série já nos deu logo no primeiro episódio. Então eu vou dissertar aqui pra vocês e eu quero saber se vocês concordam comigo. Sem mais delongas, vamos nessa! Tá bom, então vamos começar do começo. Nos quadrinhos, o Fog já morreu algumas vezes, tá ligado? A primeira delas, se eu não me engano foi a primeira, foi na saga do Ed Brubaker, que foi escrita entre 2006 e 2009. Toda a run que ele escreveu sobre o Demolidor tem um momento específico em que o Matt tá na cadeia, preso por um crime que eu não vou revelar qual é, porque talvez eles resolvam usar isso na série também. Só que o Matt, ele tá preso lá e eventualmente ele é atacado por criminosos, enquanto ouve o Fog, que tinha ido visitá-lo, também ser atacado. E aí o Matt, impotente, começa a ouvir enquanto um criminoso esfaqueia o Fog e é forçado a ouvir o melhor amigo morrendo, engolindo o próprio sangue, até que os seus batimentos cardíacos finalmente param. Isso guia o Matt para toda uma jornada de autodestruição, em que ele começa a se corroer e destruir cada ponte e amizade que ele tem na sua vida. Só que, eventualmente, próximo do final dessa jornada, a gente descobre que o Fog sobreviveu ao ataque na cadeia. Ele não só sobreviveu, como ele foi levado pelo FBI para um programa de proteção a testemunhas. E é exatamente por esse motivo que todo mundo achava que ele estava morto. Toda essa jornada do Demolidor já foi publicada pela Panini aqui no Brasil, nesses encadernados da Marvel, e essa história em específica foi publicada nesse encadernado aqui, O Demônio do Pavilhão D. Inclusive, a história onde a gente descobre que o Fog foi levado pelo FBI também está dentro desse encadernado, publicado em Demolidor 88. Tá, mas por que isso importa? Bom, primeiro, nos últimos dias na internet a galera começou a comentar que existem alguns easter eggs logo nos primeiros 15 minutos da série do Demolidor Renascido. Um desses easter eggs é quando os três amigos estão saindo do escritório, e a gente vê que o número do escritório é o número 468. Ah, Porto, mas por que isso é importante? Porque, por mais que essa história da vida secreta do Fog tenha sido publicada em Demolidor número 88, os quadrinhos nos Estados Unidos são quebrados por volumes. E o Demolidor 88 faz parte, se eu não me engano, do volume 5 ou 6 de toda a história do Demolidor. E se a gente considerar toda a história, esse quadrinho, na verdade, tem exatamente a mesma numeração que aparece na série. Em outras palavras, a vida secreta de Fog Nelson foi publicada no quadrinho 468. Ah, mas só isso é motivo suficiente? Não! Só que tem outras pistas ainda nesses primeiros 15 minutos. Ao longo da conversa que eles vão tendo no bar, a gente descobre que o Fog tá representando um cara chamado Benny. E que esse Benny, ele é conhecido pela polícia por ser estúpido, já que ele aparentemente invadiu um armazém alfandegário, foi visto por câmeras de vigilância e mais tarde foi encontrado com 20 garrafas de um vinho super caro chamado... Chateau Lafite Rothschild. Cara, acertei, hein? O Benny foi encontrado com esses vinhos e aí ele falou pra polícia que achou eles no metrô. E todo mundo chama ele de estúpido porque, mano, quem vai acreditar nessa bosta? E o Fog até fala, não, o Benny é um cara estranho e tal. E a conversa vai indo até que eventualmente o Fog recebe uma ligação do próprio Benny. O Matt ouve essa ligação de longe e percebe que alguém tá tentando invadir o local em que o Benny está. Aí quando o Matt e a Karen vão falar com o Fog revela que tá escondendo o Benny no apartamento dele porque alguma coisa aconteceu com o Benny em Red Hook. E por causa do que aconteceu, ele achou melhor esconder o Benny para protegê-lo. De quem?
A gente ainda não sabe. O Matt e a Karen comentam que o Fogg não revelou nada disso pra eles e acham isso estranho, até que eles começam a ouvir o som de tiros e porradaria e gritos através do telefone. Isso faz com que o Matt corra, vá se vestir como Demolidor e vá correndo até a casa do Fogg pra tentar ajudar o Benny. Aí a gente vê o Demolidor correndo pra casa do Fogg e no meio do caminho ele ouve o Benny mais uma vez telefonando pro Fogg. E dessa vez o Benny revela que eles queriam saber onde o Fogg estava e que o Benny contou, então ele implora o perdão do Fogg. Nessa hora o Demolidor volta correndo pra tentar impedir o que é que vai acontecer, só que é tarde demais. O mercenário já está lá, ele dá um tiro no peito do Fogg, está prestes a atirar na Karen e só então o Demolidor aparece. Só nisso a gente percebe que tem alguma coisa errada. Porque pensa bem, se o mercenário estivesse atrás do Benny, você concorda que o tempo que levou pro Matt sair do lado do Fogg, trocar de roupa, subir pros telhados, atravessar meia quadra, já que o Fogg comentou que a casa dele ficava lá no final da quadra, atravessar meia quadra pelos telhados, ouvir o Benny revelando que queriam saber onde estava o Fogg, e então voltar, não seria tempo suficiente para que o mercenário estivesse lá no Benny, voltasse, chegasse antes do Matt e atirasse no Fogg? O que eu quero dizer com isso? Não dava tempo pro mercenário ter estado no Benny e voltar pro Fogg antes do Matt. Não dava, é impossível. Ou seja, o mercenário já estava com o alvo no Fogg. Então, por que o Benny telefonou? A única razão que eu consigo ter pro Benny ter telefonado para tudo isso ter acontecido era que eles queriam que pensassem que o Benny estava sendo atacado. E por que eles iriam querer isso? Porque eles queriam que alguém reagisse. E quem eles sabiam dos 3 amigos que poderia tentar reagir e não fosse tipo ligando pra polícia? Fudeu! Sacou onde eu quero chegar? E aí a gente leva pro segundo nível que, ok, se alguém sabia que o Matt e o Fogg estavam juntos e alguém sabia que precisava tirar o Matt dali pro Fogg se tornar um alvo fácil, quem a gente conhece que saberia que o Murdock poderia ter salvado a vida do Fogg se estivesse lá ao lado dele? Temos 2 pessoas, Wilson Fisk e Vanessa Fisk. E aí, se a gente seguir um pouco mais pra frente nesse episódio, a gente vê a Vanessa se reunindo com outros criminosos. E os criminosos começam a discutir porque aparentemente um deles está cobrando uma taxa para que o outro entre em um determinado território. Só que essa taxa não deveria ser cobrada. E aí eles estão discutindo até que a Vanessa chega e fala pra eles: gente, parem de discutir. Todo mundo sabe que esse território não tem taxa, tá tudo bem, vocês não precisam cobrar. Você percebe que ela tem um controle maior do que essas gangues sobre esse território. E qual é o nome desse território? Red Hook. Coincidência? Acho que não! Tá, mas será que eu tô exagerando? Então, lembra daquela história que eu comentei lá do Ed Brubaker? No final dela, a gente descobre que a mente por trás de tudo que estava acontecendo com o Matt era ninguém menos do que a própria Vanessa Fisk. Ela queria se vingar do Matt e do Wilson por todo o conflito que eles tiveram e que praticamente destruiu a vida dela, e por isso ela meteu o louco e fudeu com o Matt Murdock, acabou com a vida dele. E uma das coisas que ela fez foi fazer com que o Fogg desaparecesse. Ela literalmente forçou o Fogg a sumir e fez com que o Matt achasse que o Fogg está morto. Então aí chega nesse ponto. Vocês percebem que claramente o Fogg estava protegendo o Benny por causa de algo que aconteceu em Red Hook, que é um território que já foi revelado e está sob direção da Vanessa Fisk. Eu acho que são muitos pontos conectados pra gente deixar de lado a conclusão óbvia. Ou Fogg Nelson está vivo e escondido no FBI, e tudo foi parte de um plano pra ferrar com a vida do Matt, igual nos quadrinhos, o que eu acho que pode ser o caminho, ou eles realmente mataram o Fogg e é tudo culpa da Vanessa. Agora, por que eu pessoalmente não acho que eles mataram o Fogg? Primeiro, já foi confirmado que o ator do Fogg e da Karen vão voltar na segunda temporada. Tem gente que tá até apostando que talvez o Fogg volte tipo como um fantasma no ombro do Matt, tá ligado? Tipo um espírito falando com ele. Mas tem 2 coisas que me fazem achar que não. Primeiro, o fato de que a Marvel tem um histórico de matar personagens e trazê-los de volta algumas horas depois no mesmo filme, ou alguns dias depois em outros episódios. E segundo, a própria história da criação dessa série. Porque Demolidor Renascido foi feito originalmente com um roteiro que matava tanto o Fogg quanto a Karen off-screen.
quando isso foi revelado, muita gente começou a criticar a série, porque todo mundo adorava esses dois personagens. O que acabou criando um efeito dominó que eventualmente levou o Kevin Feige a falar, vamos refazer tudo. Só que a treta é que eles já tinham filmado 6 episódios seguindo a estrutura da série em que o Fogg e a Karen estavam mortos. Então, como você refaz isso sem desperdiçar todo o dinheiro que você já investiu? O que eu acredito que eles fizeram é criar um novo roteiro ao redor dos episódios que eles já tinham. Então eles construíram uma história em que eles poderiam aproveitar cenas que eles já tinham gravado e, eventualmente, filmar o que faltava para que os dois personagens continuassem vivos. Daí você percebe, por exemplo, que a Karen acabou desaparecendo logo no primeiro episódio e um outro personagem assume o papel que era dela, que é a de investigadora. E o Fogg acaba morto. Só que, como eu já falei, já garantiram que o ator vai voltar na segunda temporada. Então tudo aponta para que isso seja só mais um fake out da Marvel. E você, o que você acha? Você acha que o Fogg tá vivo? Você acha que tá morto? Você gostaria que ele voltasse em alguma história semelhante ao que eu falei aqui? Ou não, você prefere que ele fique morto porque é melhor assim pra seguir a jornada do Matt? Comenta aí embaixo, vou adorar saber a sua opinião. E vamos lá, terceiro episódio tá quase aí, maluco, essa série tá interessante. Vamos ver. Mais pra frente eu tô pensando em lançar um vídeo também com as minhas impressões de como a série é comparada da Netflix, mas eu quero dar mais um tempinho pra ter mais coisas pra comparar. Como sempre, muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima.